Boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais um seminário de Física Aplicada com acelerador de partícula. Na tarde de hoje nós recebemos o Dr. Gabriel Ozés, ele se doutorou pela Universidade de São Paulo. Atualmente ele é pós-doc, junto com a professora Márcia Rizzuto, e ele tem um trabalho bastante interessante a respeito de análise de processo de fossilização, né, e do estudo dos fósseis em si. Então, Gabriel, agradeço a você ter aceito o convite de participar dessa série de seminários e peço a todos que fechem os microfones e as câmeras e voltem a reabrir na sessão de perguntas logo após a apresentação. Então, agora é com você, Gabriel. Muito obrigado pela introdução, Thiago. Eu gostaria de iniciar a apresentação agradecendo a oportunidade de apresentar um pouco do trabalho, né, do nosso grupo. Eu agradeço a você pelo convite e a professora Márcia Rizzuto, né, que é a minha supervisora agora no pós-doc. Então, hoje à tarde eu vou falar um pouco sobre a utilização de técnicas de paleometria no estudo de fósseis, né, na paleontologia. Então, a gente pode definir a paleontologia como a ciência que tem o objetivo primordial, que é estudar os fósseis, né? E por meio dos fósseis, a paleontologia estuda os mais diversos aspectos da história da vida na Terra ao longo de todo o tempo geológico, né? Desde o surgimento da vida, estudando, por exemplo, os primeiros microfósseis de organismos unicelulares, né? E ao longo do tempo geológico, a paleontologia se dedica a estudar diversos outros aspectos, né, da história da vida, como, por exemplo, a taxonomia, né, que seria a classificação dos organismos, as afinidades biológicas deles, como essas afinidades se construíram ao longo do tempo, né, o que a gente chama de filogenia. A paleontologia também estuda as interações entre os organismos, né, ou seja, o que nós denominamos de paleoecologia, e estuda também as interações dos organismos com o meio ambiente, né. E eu vou falar agora brevemente sobre algumas perguntas que a gente pode fazer em paleontologia, ou seriam áreas principais de estudo em paleontologia, e em que a gente, estudando essas áreas, a gente pode aplicar as técnicas paleométricas, né? Então, por exemplo, a gente pode estudar os fósseis querendo compreender os processos de fossilização, né? Ou seja, os processos que levaram organismos a entrarem ou serem incorporados no registro geológico, né? A basicamente virarem rocha, né? E minerais que são incorporados no registro sedimentar, nas rochas sedimentares. Então, aqui a gente tem um exemplo de uma reconstituição de como seria o que a gente chama de ambiente deposicional, né, onde esses fósseis da megafauna da América do Norte foram preservados, né. Essa reconstituição é do Rancho La Brea, na Califórnia, né. A gente pode estudar também unindo os fósseis, né, como representados aqui por essa reconstituição paleoartística, e diversas técnicas de geoquímica, por exemplo, especiação de ferro, né, como mostrado um resultado aqui nesse diagrama. A gente pode unir esses dois elementos, né, a vida e o registro geoquímico que a gente obtém a partir da análise de rochas, né, para reconstituir o ambiente em que esses organismos viviam, né, ou seja, dizer que se o ambiente era oxigenado ou não, e quais seriam os graus de oxigenação desse ambiente, né, e dessa forma a gente consegue pensar
em questões paleoecológicas, né, na relação entre esses organismos e na relação deles com o meio em que eles viviam. A gente também pode estudar, por exemplo, a composição original dos organismos. Então, a gente pode acessar os fósseis, querendo, ou, por exemplo, analisando a composição elementar, mineralógica desses fósseis, né, e tentar testar se o que a gente mede no fóssil, né, é proveniente de um processo de alteração durante o processo de fossilização ou se reflete a composição original desses organismos, né? E nesse caso desse organismo do final do período de Acarano, de aproximadamente ali no intervalo, compreendido entre o intervalo de 555 e 541 milhões de anos atrás, a gente pode fazer uma série de análises desse fóssil chamado Namacalatos, né, para determinar qual que era a composição original, qual que era a mineralogia do esqueleto, como esses minerais se organizavam no esqueleto. Isso é importante para a gente pensar, por exemplo, na afinidade biológica, né, desse organismo. E a gente pode também, por exemplo, perguntar como que era a morfologia original do organismo que se fossilizou, né? Então aqui a gente tem um exemplo completamente diferente desses outros fósseis mais antigos, né, que é o exemplo de um dinossauro, e a gente pode, por exemplo, através de tomografia, observar, né, e mapear o interior da caixa craniana desse dinossauro, né, e dessa forma reconstituir como seria a morfologia tridimensional do cérebro desse dinossauro. Né, e dessa forma, os paleontólogos que estudam dinossauros, eles podem inferir comportamento, como, por exemplo, a capacidade olfativa, a acuidade visual, né, e outros diversos comportamentos que podem ter influência na paleoecologia, por exemplo, desses dinossauros. Então, como que a gente acessa perguntas tão diversas e de modo variado, né, em níveis de aprofundamento em cada uma dessas áreas da paleontologia, né? A gente faz isso por meio da paleometria. Então, a paleometria a gente pode considerar como uma área profundamente interdisciplinar que vai unir conceitos, né, e técnicas da física e da química com todo o rol de perguntas que a gente tem na paleontologia, nas geociências como um todo, mas especificamente na paleontologia, né? E essa abordagem, ela é profundamente tecnológica, né? E ela permite, por meio de perguntas, principalmente por meio de perguntas que a gente levanta na paleontologia, a empurrar, né, a fronteira de conhecimento da paleontologia e, consequentemente, a fronteira tecnológica, né, que acho que esse é o objetivo, um dos objetivos principais da gente trabalhar com paleometria, gerando, assim, inovação, né, como eu vou falar um pouco mais no final da apresentação. Então, a gente pode definir a paleometria como uma aplicação de técnicas analíticas, por exemplo, de imagem, microscopia, técnicas espectroscópicas e geoquímicas, né? Em muitos casos, são não destrutivas, então, preferencialmente, a gente procura aplicar técnicas não destrutivas, né, para investigar os fósseis, né? Então, como eu disse, ela tem uma abordagem extremamente interdisciplinar, e isso tem permitido que antigas questões da paleontologia sejam respondidas com um grau completamente diferente de sofisticação, né, no que tange principalmente a resolução, maior resolução espacial de análise e maior acurácia e maior sensibilidade na determinação da composição química e mineralógica das amostras. Então, basicamente, dessa forma é que a gente consegue responder aquelas questões todas, ou procura, né, responder aquelas questões todas que eu comentei anteriormente. Então, ao invés de separar a apresentação por técnicas, né, específicas, ou por perguntas que a gente pode responder, eu procurei colocar alguns artigos do nosso grupo, mais ao final, mas também de outros grupos, né, aí pelo mundo,
grupos de pesquisa, de forma a mostrar, primeiro, as aplicações, né, as possibilidades de aplicação das técnicas para responder questões em paleontologia, para mostrar as limitações de algumas dessas técnicas, né, dependendo da pergunta que a gente quer responder, e, consequentemente, eu gostaria de mostrar, então, que a partir dessas limitações a gente consegue trabalhar de forma complementar, né, com diversas técnicas para responder as questões que a gente está investigando. Então, para iniciar essa parte da apresentação, né, eu mostro aqui para vocês o fóssil do Archaeopteryx, né, que é considerado um ancestral das aves. Esse fóssil ele vem de calcários muito finos, né, do Jurássico da Alemanha, ali então do meio da era Cenozoica, né? E os autores desse estudo, que eu cito aqui, eles mapearam esse fóssil, né, com fluorescência de raio-x, né, com fonte de luz síncrotron, né, foi feito num síncrotron, se eu não me engano, dos Estados Unidos, né, e foi possível observar a distribuição nos ossos do fósforo, né, como seria esperado, né, pela composição dos ossos mesmo. E uma coisa muito interessante, eles conseguiram diferenciar a distribuição espacial do cálcio, aqui predominante na matriz, né, que é um calcário, como eu disse, então é o que a gente espera mesmo. Mas o mais interessante ainda é que eles conseguiram avaliar que existe zinco na amostra, e esse zinco está distribuído nos ossos, né, e presente praticamente somente nos ossos do Archaeopteryx. E o que eles fizeram? Eles conseguiram medir as concentrações do zinco em diferentes elementos morfológicos do fóssil. Aí eles compararam essas concentrações com intervalos de concentração conhecido para aves atuais, e ocorreu uma sobreposição muito interessante, né, uma concordância muito interessante entre essas diferentes fontes de dado. Então, quer dizer, eles aplicaram uma técnica paleométrica que permitiu a gente ter ideia da composição original do fóssil e ainda mais, né, poder comparar com fósseis atuais e que são que têm um parentesco, né, com esses fósseis. Então, isso teria uma implicação paleobiológica, né, uma implicação evolutiva até. Bem, esse outro exemplo que mostra, também eu coloquei aqui uma imagem de como ficou, né, está ficando, né, o Sirius, o acelerador lá de Campinas, vinculado ao CNPEM. Esses mapas não foram obtidos lá, mas eu coloquei só para exemplificar, né, como seria o síncrotron aqui do Brasil. Então, esses outros autores, nesse outro estudo, eles mapearam também a distribuição elementar, no caso aqui o ítrio, né, com também fonte de luz síncrotron, por meio de fluorescência de raio-x, né. Então, eles conseguiram ver a distribuição desse elemento, que teria uma implicação paleoambiental, né, para o estudo deles. Só que o que acontece? Quando a gente mapeia um fóssil, por exemplo, por fluorescência de raio-x, querendo ver a distribuição espacial dos elementos químicos na amostra, a gente tem uma ideia, claro, da composição elementar, mas não necessariamente a gente consegue identificar o mineral a que esse elemento está associado, né? Então, isso a gente pode fazer, por exemplo, por uma técnica relativamente moderna, recente, né, desenvolvida recentemente, para o estudo de fósseis, que é o mapeamento por difração de raio-x também em síncrotrons, né? Então, isso, se eu não me engano, vai ser possível, ou já é possível no Sirius, né? Isso não foi feito no Sirius, mas esse exemplo não foi feito no Sirius, mas, se eu não me engano, vai ser possível também, né? Então, aqui eles conseguiram diferenciar filosilicados que compõem a matriz e a fluorapatita que preserva aqui os ossos do peixe. Certo. Então,
Agora eu mostrei algumas coisas mais macro, né, fósseis muito grandes, desculpa, Archaeopteryx, peixes, etc. Mas a gente também pode investigar fósseis muito pequenos, né, que a gente chama de microfósseis. Então, uma pergunta muito frequente para quem estuda microfósseis, principalmente microfósseis tão antigos como esses aqui que eu estou mostrando, primeiro, se essas microestruturas são realmente microfósseis. Então, eles são interessados em estudar a biogenicidade, né, dessas estruturas. E isso tem implicações biológicas muito importantes para a história da vida, né, para a evolução. Então, o que os autores fizeram, basicamente, eles selecionaram algumas dessas microestruturas, né, que agora a gente sabe que são microfósseis, né, pela Desculpe, análise. Gabriel, desculpe interromper. Você seria gentil de ir ali na barra do Google clicar no ocultar? Obrigado. Obrigado, Thiago. Eu realmente estava pensando se estava atrapalhando, e estava, né? O pessoal pediu aqui no chat, Obrigado. eu tive que ser o Perfeito. Não, transmissor. Eu achei que estivesse aparecendo só para mim. Não, mas tá ótimo agora. Obrigado, viu? Obrigado. Então, o que eles fizeram? Eles selecionaram algumas dessas microestruturas e utilizaram uma técnica, né, que é vinculada à microscopia eletrônica. Aí eu mostro o equipamento em que é possível utilizar essa técnica. Esse equipamento é disponível no LN Nano, né, lá em Campinas, também vinculado ao CNPEM. E essa técnica é chamada de FIB, né, Focused Ion Beam. Então, basicamente, a gente pode usar um feixe iônico. No caso do LN Nano, se não me engano, é galho que eles usam, né, e realizar realmente fatias, né, desbastar mecanicamente a amostra em fatias nanométricas, com intervalos também nanométricos, depois juntar tudo isso, né, gerando uma imagem em 3 dimensões, e você pode rodar como se fosse uma tomografia com raios X, né, por exemplo. Então, a gente pode ver como seriam esses microfósseis. E o FIB, né, como mostrado aqui, né, ele permite, então, desbastar a amostra e gerar lamelas que a gente pode usar para microscopia eletrônica de transmissão, né, microscopia de transmissão. Então, indo para essa imagem G aqui, a gente pode ver uma fatia desse microfóssil, e se a gente fizer mapeamento por EDS, a gente consegue ver a distribuição de diferentes elementos químicos, né, na amostra, e isso é importante para testar, né, se essa amostra é um microfóssil, por exemplo. Certo. Então, eu mostrei algumas aplicações de microscopia eletrônica, falei no slide anterior sobre o EDS, né, que permite você mapear a distribuição elementar numa área de dimensões muito, muito pequenas, né, em alto nível de resolução espacial. Só que, novamente, né, a gente consegue mapear a distribuição de elementos, mas muitas vezes, se você não faz uma análise quantitativa e consegue reconstituir a fórmula do mineral que está presente ali, né, que você está medindo os elementos, você não consegue identificar necessariamente esse mineral, né? E existe uma outra técnica que permite que você faça isso, né, na mesma escala do EDS, por exemplo, né, que é o EBSD. Né? Então, por meio de EBSD, esses autores eles fizeram um mapa, né, dessa região aqui, desse fóssil, se não me engano, um braquiópode, que é um invertebrado, né, e conseguiram diferenciar duas fases minerais que constituem esse fóssil. Calcita em amarelo, né, em vermelho nesse mapa, e em verde aragonita, né, mostrando então que relictos, né, ou restos de cristais originais de aragonita, eles sobreviveram a processos de alteração, né, de recristalização, né, após o soterramento durante os processos de preservação desse fóssil. Né. E o interessante é que o EBSD ele permite não só a identificação de diferentes fases minerais, mas permite também que você consiga estudar a cristalografia desses minerais que constituem a amostra. Né. Por exemplo, analisando a orientação, né, de eixos desses cristais
distribuídos na amostra. Então, a gente pode ver se existe ou não, de acordo com o padrão de cores, uma orientação preferencial desses cristais. Isso pode ter uma implicação, por exemplo, para quem estuda processos de biomineralização, né, de organismos que formam esqueletos. Né? Então, você pode analisar se existe uma orientação preferencial, por exemplo. Isso pode ser um indício de uma biomineralização controlada pelo próprio metabolismo do organismo. Aí você pode ver isso indiretamente por meio dessa técnica, né? Então é super, super interessante mesmo. E a gente pode, naqueles microfósseis que eu mostrei anteriormente, usar, por exemplo, o TOF-SIMS, né? E mapear, né? Gerar imagens da composição isotópica de alguns compostos cuja assinatura isotópica pode dar indícios de que sejam associados à atividade microbiana, por exemplo, ou a materiais biológicos. Isso é importante para aquela questão que eu comentei do teste da biogenicidade das estruturas que estão sendo estudadas. Né? Aqui outra técnica que é largamente usada na paleontologia e vem sendo cada vez mais usada, né, nos últimos anos, que é a microtomografia. Então aqui a gente tem um exemplo de um fóssil do Cretáceo da Bacia do Araripe, né, ali da região do Ceará, né, e a gente tem o exemplo desse fóssil, né, ele está extremamente bem preservado, né, fantástico, né, preservado em 3 dimensões, só que a gente não consegue acessar o interior desse fóssil para ver o que tem lá, né. E esses autores, a Lara Maldanis e colaboradores, fizeram imagens de microtomografia com fonte de luz síncrotron, de diversos espécimes dessa espécie de peixe, e conseguiram diferenciar diversas estruturas no interior, né, como, por exemplo, brânquias, né, aqui, se eu não me engano, seria tá aqui, né, seria as vísceras, né, seriam as vísceras, o intestinos, as escamas, né, em branco os ossos, e uma coisa que foi fantástica nesse estudo, eles conseguiram mostrar o coração fossilizado desse peixe, né, ou seja, uma estrutura extremamente delicada, que eu digo assim, que tem uma taxa de decomposição muito, muito rápida, né, ela foi preservada por processos, nesse caso, de fosfatização. Né, eu não vou entrar em detalhes, mas é um processo que ele ocorre relativamente rápido, em alguns casos muito rápido, após a morte e o soterramento da carcaça, né, em decomposição do peixe, no caso, né, e permite preservar e registrar quase instantaneamente estruturas que têm uma taxa de decomposição muito grande. Né, então a gente pode observar em vermelho resquícios do coração preservado. Isso foi muito importante porque eles conseguiram então ver a morfologia do coração e comparar, né, por meio de um estudo filogenético, com o coração de outros grupos de peixe, né, e conseguiram, então, ter uma ideia melhor da evolução do coração dos peixes. Então, você pode usar uma técnica para ver tecidos moles preservados, nesse caso, e pensar, né, lá na frente em questões de filogenia, de evolução. E a microtomografia ela tem sido muito importante também para a gente entender um pouco melhor a afinidade biológica de alguns fósseis de organismos biomineralizadores, né, ou seja, que formavam esqueletos, nesse caso, e nesse aqui por carbonato, né, provavelmente calcita, aragonita, mas tem algumas controvérsias ainda. Mas, enfim, a microtomografia permitiu, nesse caso desse fóssil que chama Cloudina, que ocorre aqui no Brasil, inclusive, ali na região do Mato Grosso do Sul, né, perto de Corumbá, naquela região ali do centro-oeste. Os autores conseguiram ver no interior desses tubos, né, desses fósseis que não são do Brasil, né, mas são da mesma espécie, conseguiram ver tecidos moles preservados, o que eles interpretaram como sendo conteúdo intestinal. E dessa forma, pela morfologia desse intestino, eles conseguiram propor uma nova afinidade, ou sustentar uma afinidade biológica que já tinha sido proposta, mas não tão bem sustentada por evidências. Né? E
basicamente eles seriam, pela interpretação deles, anelídeos, né, ou seja, organismos bilaterais que a gente encontra hoje, né, e que teriam a sua origem no Ediacarano, né, nesse período de onde esses fósseis são datados, de aproximadamente ali 550, 555 milhões de anos atrás. E, de modo similar, nesse outro fóssil aqui, que a gente chama de Namacalatos, né, esses autores conseguiram reconstituir também, né, a morfologia do intestino desse organismo por meio de radiografias em sequência, né? Eu acabei não colocando aqui, mas as radiografias, mas a reconstituição é essa que está aqui na figura. Isso também foi importante para se estabelecer com mais sustentação, né, em evidências morfológicas, a afinidade biológica desses organismos tão antigos, né, do período de Ediacarano. Outra aplicação muito, muito interessante que tem sido muito popular ou muito, muito usada, né, nos últimos anos da microscopia eletrônica é o estudo de pigmentação em fósseis, de coloração em fósseis, né? Isso tem uma implicação muito importante para questões ecológicas, por exemplo, a camuflagem desses organismos, e para o comportamento, como, por exemplo, para a reprodução, né, e competição entre esses organismos e mecanismos de camuflagem, né, como eu disse, para evitar eles serem notados por predadores, etc. Então, esse estudo de coloração tem uma importância paleoecológica muito grande. Então, por exemplo, aqui a gente tem um fóssil e aqui uma pena recente, né? E é possível notar que tanto no fóssil como na pena recente, essas regiões mais escuras das penas, elas possuem os melanossomos, né? Que são esses corpos, essas estruturas que dão a pigmentação, né, para as penas, né, enquanto que nas regiões mais claras, tanto nos fósseis como nas penas recentes, as penas atuais, não existem os melanossomos, né. Então, o que a gente espera, né, o que a gente vê nas penas recentes, isso se reflete no registro fóssil, né. Então, fica mais, aumenta o grau de confiabilidade da interpretação dos fósseis, quando a gente tem correspondentes atuais, né? E os melanossomos, isso é muito interessante, né? Os melanossomos, eles, de acordo com o formato deles, a gente consegue interpretar a cor, mais ou menos, aproximadamente, né, a cor original no caso das aves, né, em que esses melanossomos foram encontrados no registro fóssil. Perfeito. Aqui eu coloquei só uma imagem de um dos microscópios eletrônicos do LN Nano para exemplificar a aplicação de microscopia eletrônica para esse caso, né? E isso aqui é fantástico. Aqui a gente tem um fóssil de um roedor, né, de um ratinho, né? Aqui tem uma reconstituição de como ele seria, em que tem tecidos moles preservados, como, por exemplo, o pelo, né, que a gente pode ver aqui com essa cor mais amarronzada, mais escura, né? E tecidos moles aqui no interior. E nesse trabalho, os autores eles fizeram um mapeamento com fluorescência de raio-x com fontes de luz síncrotron de diferentes elementos. Se eu não me engano, o azul ele indica a distribuição de fósforo, e aqui o vermelho, amarelado, esverdeado, indica a correlação de enxofre e zinco. De zinco, se eu não me engano. Mas, enfim, e uma coisa muito interessante é que eles aplicaram a técnica de Shannis também, né, no síncrotron, em que eles fizeram as medidas, né, e eles compararam os dados gerados, né, para os fósseis com correspondentes atuais, né, viventes, e conseguiram ver um grau de semelhança muito grande dos padrões desses dados, né, o que levou eles a interpretar que a melanina original, né, dos fósseis
ela tá preservada, né? Inclusive, eles usaram outros padrões inorgânicos, como sulfato de zinco, sulfeto de zinco, e a gente vê que os padrões aqui são completamente diferentes dos fósseis e da pigmentação de cabelos, né, pelos atuais. Esse outro caso também é muito interessante, né? Esse aqui é um fóssil do Cambriano, a Marrella, ou Marella, se eu não me engano, eu não lembro o nome exatamente. É um fóssil um pouco mais recente do que aqueles tubinhos de carbonato, né, que eu mostrei para vocês. Eles já são do Fanerozoico, né, do período Cambriano, e foram encontradas algumas estruturas que, analisando isso, né, por meio de fluorescência de raio-x, foi notado que essas estruturas, elas, nesse caso aqui, elas são ricas em cobre, né? Então, os autores, eles levantaram a hipótese de que esse cobre poderia estar associado ao sangue desses organismos, e que o sangue teria sido preservado, né? E aí eles fizeram um estudo comparando os dados obtidos nessas regiões, né, onde tem o cobre, né, com outros, com padrões de cobre, padrões de minerais, né, e também com o cobre do sangue. Eu acho que aqui o cobre do sangue não está sendo mostrado. Só que o problema desse estudo, depois ele foi não contestado, mas foi criticado, né, por outra publicação, é que muitas vezes não dá por meio dessa técnica do Chanes para a gente ter com exatidão essa compatibilidade de preservação maravilhosa, né, fantástica de alguns compostos, como sangue, por exemplo, e o sangue mesmo, né, porque às vezes os dados não batem exatamente, existem outras formas de você avaliar tudo isso, né, que às vezes os autores não avaliam, então é importante trabalhar com diversas técnicas em conjunto, né, para a gente ter um embasamento maior das interpretações. Aqui uma outra aplicação de fluorescência de raio-x foi um mapeamento dessa estrutura óssea, né, de peixes, em que foi possível, nesse caso, por exemplo, ver a distribuição de estrôncio ao longo dessa seção, ao longo das linhas que constituem essa estrutura do peixe, e nesse caso isso tinha uma implicação muito importante para uma questão paleoambiental, né? E um último exemplo aqui que eu coloquei da literatura foi esse trabalho da Flávia Calefo, que atualmente está trabalhando, ela é pós-doc do Sirius, né, lá do CNPq, em Campinas, e ela, por meio de diversas técnicas que ela aplicou para o estudo, para a caracterização de ritmitos, né, que são rochas formadas, não são exatamente essas da figura, mas a ideia é mais ou menos essa, são rochas formadas por laminações que se repetem, né, e que, no caso, teriam sido formadas num ambiente lacustre, pelo que eu lembro do artigo. Mas, enfim, o que ela queria testar era se existia alguma influência biológica para a formação dessas rochas, né? Então, ela analisou o ferro como um biomarcador de processos biológicos, e por meio da aplicação de diversas técnicas, algumas que eu já comentei na apresentação, ela mostrou que sim, que muito provavelmente o ferro ele funciona como uma forma de você traçar processos biológicos nessas rochas. Isso foi importante porque ela propôs um novo modelo de sedimentologia, ou seja, de formação de rochas desse depósito geológico, né, estabelecendo, propondo uma dinâmica diferente da que era pensada anteriormente, né? Então, quer dizer, a gente analisando rochas também, a gente pode ter uma ideia de processos geológicos, né, e a relação desses processos com a vida, né. Uma outra aplicação da paleometria, né, é num ramo que está em muito crescimento também na paleontologia, que é a taxonomia experimental, né.
Então, o que seria a taxonomia experimental? Ela é a forma que a gente tem de reconstituir processos de fossilização no laboratório. Então, por meio de reconstituição, por exemplo, num aquário, né, do sedimento, né, em que um fóssil teria sido formado, das condições de pH, de salinidade, né, e a reconstituição da química da água, né, e se você colocar ali uma carcaça de um bicho atual que possua alguma afinidade biológica ou até mesmo uma composição parecida com o fóssil que você está estudando, você consegue simular o processo de fossilização como se você voltasse no tempo, né, e você contasse a história do processo de fossilização. Isso tem uma importância, claro, aqui, desculpa, o errinho de ortografia, mas tem uma implicação, claro, para a preservação dos fósseis, né, em si, nos processos de fossilização, mas também para a taxonomia e para a filogenia, para a relação desses organismos. Por quê? Porque, às vezes, o que acontece? Você tem um fóssil, né, principalmente um fóssil que não tem um correspondente atual com a mesomorfologia, né, e aí você encontra esse fóssil, você identifica como sendo tal grupo com uma afinidade X com algum grupo atual. Só que daí quando você pega e faz um experimento de taxonomia, você vê o quê? Você vê que, com o tempo, certas estruturas desse organismo original, elas se perdem mais rápido do que outras em determinadas condições, né? E isso cria um envezamento, um tendenciamento do registro fóssil, né? E aí a gente percebe que, opa, não, aquele bicho, né, aquele organismo, ele na verdade não era aquilo que a gente interpretou, né, porque a morfologia foi alterada pelo processo de preservação. Então, essa seria uma importância muito grande desses trabalhos de taxonomia experimental. E esses trabalhos, eles têm também uma implicação para a astrobiologia. Tá? E uma pessoa que tem se dedicado a desenvolver essa área aqui no Brasil é a professora Miriam Pacheco, a minha ex-orientadora, né, que me orientou no doutorado, e a professora Miriam tem um laboratório em que ela desenvolve esses trabalhos lá na UFSCar de Sorocaba. Então aqui eu vou falar brevemente, porque eu acho que eu não sei, eu acho que ainda tem 10 minutos, né, Thiago? Só para confirmar com você. Fique à vontade, Gabriel, pode ir no seu tempo aí. Tá bom, beleza. Eu vou falar um pouquinho dos trabalhos que o nosso grupo tem desenvolvido, né? Não vou falar de todos esses, né, mas eu coloquei alguns exemplos aqui, por exemplo, desse em que a gente procura trazer o termo de paleometria para o Brasil. Aqui esse outro exemplo de artigo em que a gente aplicou a paleometria não só para questões paleobiológicas, mas para questões astrobiológicas também, né, e como que o registro fóssil brasileiro permite essas investigações. Esse outro trabalho é sobre a preservação de fósseis do Devoniano, da Bacia do Paraná, né, da região do Mato Grosso do Sul. Esse outro trabalho a gente investigou a preservação de peixes fósseis em ambiente lacustre, né, e esse trabalho é um trabalho mais recente, em que a gente apresenta as potencialidades da luz síncrotron em investigações paleontológicas, e a gente coloca vários exemplos de estudos de fósseis aqui da América do Sul e o potencial de fósseis da América do Sul para esses estudos. Mas eu vou focar agora, indo já para o final da apresentação, em dois trabalhos que o nosso grupo publicou, né, com a investigação de fósseis da mesma bacia sedimentar, da bacia sedimentar do Araripe. Esses fósseis, eles são do período Cretáceo, né, ali do início do período Cretáceo, em torno de 110 milhões de anos atrás. Então, nesse trabalho, a gente investigou a preservação de insetos, ali da região, e aqui de peixes. Então, aqui só para vocês terem uma ideia desses fósseis, que são realmente fantásticos, né? São fósseis de artrópodes aqui
aracnídeos, aqui insetos da bacia do Araripe. Alguns preservam até padrões de coloração, como a gente pode ver aqui nos olhos, no corpo deles, e nas asas, né? Como a gente pode ver aqui nessas imagens. Então, é bem importante estudar como que esses organismos foram preservados dessa forma, né? Por exemplo, conservando detalhes morfológicos, né? E detalhes de coloração que são extremamente importantes para estudos de afinidade desses grupos, né? E estudos de paleoecologia, enfim, vários outros, né? Então, quer dizer, o estudo da preservação, ele acaba sendo importante, claro, para a gente entender os processos de preservação, mas também para entender como que fósseis com tanto conteúdo biológico preservado se formaram, né? Então, aqui eu coloco um exemplo dos afloramentos, que também são dignos de capa de livro, dessa unidade geológica. Então, aqui a gente pode ver o nível, né, de calcário laminado de onde esses fósseis são provenientes. Então, aí a gente conseguiu estabelecer que a preservação desses fósseis ela é uma preservação excepcional, né, conservando até fibras musculares, como a gente pode ver aqui, por meio de dois processos principais de preservação, né, por piritização, né, ou seja, a formação do mineral pirita, né, que é um sulfeto de ferro, e por querogenização. O querogênio seria basicamente uma forma estável da matéria orgânica, né, que passou por processos de alteração, de maturação durante o tempo geológico, né, e essa forma mais estável da matéria orgânica foi a que restou e preserva os fósseis atualmente. Então aqui a gente tem um exemplo de cristais de pirita, né, que preservam o esqueleto desses insetos, no caso. A gente, para caracterizar os insetos fósseis, a gente aplicou também algumas outras técnicas, como fluorescência de raio-x com equipamento de bancada, né, no laboratório da professora Márcia Risuto. E aqui é um pouquinho complicado, as siglas estão um pouquinho complicadas, eu não coloquei o que elas significam, mas se a gente observar, por exemplo, esse IPA, né, e o EMA, o IPA foi uma medida realizada no interior desse fóssil, né, e o EMA é uma medida realizada na matriz, ou seja, fora do fóssil, né, na rocha mesmo. E se a gente compara essas duas cores, a azul com a rosa, né, o lilás, acho que rosa, né, azul e rosa, a gente pode notar uma diferença, né, do sinal aqui, da intensidade do cálcio, né, e do ferro, por exemplo. Então, a gente vê que o cálcio está mais presente na matriz, né, como seria esperado. E uma coisa muito interessante é que o ferro está mais presente ali no fóssil, né, o que é uma outra evidência desses processos de piritização, né? Então a gente consegue rastrear a pirita e os processos de alteração dela por meio da distribuição de ferro. E como eu disse nos slides anteriores, né, aqui a gente tem uma ideia da distribuição elementar. Mas se a gente faz análise com essa outra técnica aqui de espectroscopia Raman, microespectroscopia Raman, a gente consegue identificar a mineralogia desses fósseis, né? No caso aqui, se a gente analisar essas bandas diagnósticas, a gente pode interpretar que esses fósseis atualmente estão preservados por óxidos e hidróxidos de ferro, né, que um dia foram o mineral pirita, como a gente pode ver pela forma deles. Então, se a gente une um trabalho de microscopia eletrônica com um trabalho que seria de geoquímica, né, a gente consegue ter uma ideia da evolução da mineralogia com os processos de alteração, né, com o tempo. Aqui exemplos, né, do equipamento de bancada, equipamento de fluorescência de raio-x e do espectrômetro Raman. A gente fala que é um equipamento micro, de análise micro Raman, porque tem um microscópio acoplado. A gente pode colocar lâminas e amostras aqui. E a gente também realizou mapas elementares por meio de Pixie no LAMF, em colaboração com o professor Tiago. E também a gente conseguiu ver a distribuição de diversos elementos que são importantes para a gente interpretar esse processo de fossilização, né, como a gente pode ver aqui nessa imagem. E aqui
eu tirei essa foto aqui do site do laboratório, né, do LANF, e por sorte eu achei uma foto lá com um peixe que foi analisado. Foi analisado no laboratório. Esse peixe também é dessa mesma unidade geológica, que inclusive é parecido, não é da mesma espécie, mas o tipo de preservação é muito parecido com esse outro que eu vou mostrar de peixes que constituem aquele segundo artigo, né, que eu mostrei anteriormente, que é um artigo também do nosso grupo. Então a gente pode ver que esses peixes também têm um grau excepcional de preservação, né, com musculatura preservada, por exemplo, ao longo da coluna. Então se a gente der um zoom aqui, a gente pode ver as fibras musculares formando feixes musculares, né, ao redor da coluna, das vértebras, né, constituindo aqui a coluna do peixe. E se a gente aumentar aqui o zoom, a gente pode ver o que parece ser um núcleo de uma fibra, de uma célula muscular preservada, né? Também por essas bolinhas que são aqueles cristalzinhos de pirita que eu mostrei anteriormente. E também a gente encontra em conexão aqui à coluna, em alguns pontos, exemplos de preservação de tendão, né? Então a preservação é simplesmente fantástica nesses fósseis. E quando a gente faz lâmina deles, a gente consegue ver, né, o tecido conjuntivo, né, que é o tecido que articula os ossos, né, como a gente pode ver nessa sequência de imagens, né, e micro estruturinhas que formam essas fibras, como a gente pode ver nesses outros cortes aqui, né, e escamas também muito bem preservadas, né, na pele. Isso a gente vê por microscopia de luz transmitida, né, microscopia convencional. E a gente também fez algumas sessões cortando aqui esses peixes, e a gente tem isso aqui, por exemplo, né, um conjunto de ossos aqui articulados, essas estruturas alaranjadas, e quando a gente faz mapas de EDS no microscópio eletrônico, é possível ver a distribuição de fósforo, né, nos ossos, como seria esperado, cálcio, né, também, mas também de enxofre e de carbono, né, no que seriam essas estruturas. Se a gente voltar aqui, né, na imagem, seriam, principalmente aqui nessa região, estruturas orgânicas, né, articulando os ossos. E nós fizemos também alguns mapas de fluorescência de raio-x no síncrotron, no antigo, né, no UVX, lá no CNP, em Campinas, e por meio desses mapas a gente conseguiu estudar a distribuição de alguns metais de interesse para preservação, como, por exemplo, o cobre e o zinco, né, como a gente pode ver aqui em verde nas imagens. Aqui uma imagem, né, do síncrotron anterior, do VX. E a gente investigando uma coisa que eu não mostrei aqui, mas é a sedimentologia, né, ou seja, as características sedimentares de onde esses fósseis com diferentes tipos de preservação, a piritização e a querogenização ocorrem, a gente conseguiu estabelecer ou propor um modelo de preservação, né, que une taxas de sedimentação diferentes, processos de sedimentação diferentes, processos de preservação, diferentes, como a piritização e a querogenização, né? E o que vai controlar isso seria, então, a taxa de sedimentação e a relação disso com zonas de respiração anaeróbia no interior do sedimento, né? E dessa forma, por meio de taxas diferentes de sedimentação, as carcaças em decomposição elas seriam colocadas em níveis diferentes do substrato onde esses processos ocorrem. E por isso que a gente tem em conjuntos de rochas, que a gente chama de faces distintos, processos de fossilização diferentes. Tá? E vou falar aqui brevemente, durante o meu doutorado, eu saí um pouco ali do Cretáceo, né, estudando esses insetos, esses peixes, e eu fui para o período de Acarana, ou seja, de 110 milhões de anos, eu fui estudar fósseis de aproximadamente 540 milhões de anos, né? E, como eu disse anteriormente, o desafio principal de estudar esses fósseis é, primeiro, identificar eles como fósseis, né? E depois estabelecer afinidades biológicas, com base no estudo, por exemplo, da composição original do esqueleto e outros aspectos morfológicos que são investigados por meio de técnicas de paleometria.
Então, aqui só para exemplificar um pouco os afloramentos de onde eles são provenientes, né, ali da região de Corumbá, no Mato Grosso do Sul. Então, eles vêm desses níveis claros aqui, de rochas siliciclásticas. Aqui um exemplo de um dos fósseis que eu estudei, da Corumbela, e aqui algumas outras imagens de afloramentos. Então, aqui, eu ainda não, algumas coisas eu ainda não publiquei, outras estão submetidas, mas são os próximos trabalhos que vão sair desses estudos do doutorado, né? Então, a gente usou técnicas paleométricas para investigar processos de formação do esqueleto desses animais, desses primeiros animais, qual seria o impacto disso, né, no registro sedimentar, aspectos de ecologia, condições ambientais e processos de fossilização em si. E já finalizando a apresentação, eu gostaria de deixar aqui algumas informações hoje, né? Do que a gente pode até discutir isso depois junto, né? Mas quais seriam os caminhos da paleometria, né? Então, eu acho que uma coisa que seria muito importante de ser feita seria estabelecer protocolos de análise para diferentes objetivos em paleontologia, né? E aí a gente coloca, a gente pode dizer as perguntas, né, em paleontologia. Então, aqui, para cada pergunta, como eu mostrei, né, ao longo da apresentação, existe um guarda-chuva de técnicas que a gente pode aplicar. Então, seria o estabelecimento de protocolos de aplicação dessas técnicas para diferentes perguntas em paleontologia. Eu acho que isso ajudaria muito a gente saber, de forma sistemática, o que a gente já tem de técnica para responder as perguntas que a gente quer responder e quais precisam ser desenvolvidas com as perguntas que a gente tem ou as perguntas que ainda vão surgir, né? E outra coisa importante seria gerar mais inovação, né, de técnicas, né, de tecnologia. Então, para isso a gente precisaria primeiro primeiro conhecer bem as técnicas, as suas aplicações, limitações, e como elas são complementares, né, de forma a superar as limitações de cada uma delas, né, que foi o que eu tentei mais ou menos mostrar ao longo da apresentação. Aí a gente precisa fazer perguntas que precisam de desenvolvimento de novas técnicas, perguntas essencialmente paleontológicas, né, e em colaboração com os grupos que desenvolvem instrumentos novos, métodos de análise, instrumentos novos e sistemas de processamento de dados, então desenvolver essas tecnologias para responder essas perguntas que nós paleontólogos temos, né? E uma coisa que eu tenho interesse, e é uma das coisas que estou planejando desenvolver no pós-doutorado e nos próximos tempos, é em colaboração com o grupo do IF, né, investigar a incorporação de elementos em fósseis, né, e tentar entender o significado disso, né. E isso tem uma implicação, por exemplo, para entender a composição original de alguns fósseis, e pode ter uma implicação também paleoambiental. E uma das coisas que a gente está pensando em desenvolver por meio de PIXI, investigar a concentração, ou pelo menos a distribuição relativa de elementos ao longo em diferentes níveis de profundidade numa amostra, sem precisar serrar essa amostra, preparar destrutivamente, né? E outra coisa muito interessante é utilizar o fenômeno da fluorescência para mapear fósseis, né, e rochas, e caracterizar esses fósseis e rochas. E eu agradeço ao professor Tiago e a professora Márcia por terem cedido esse slide, né, e de uma apresentação do grupo. E esse slide ele mostra aqui um daqueles insetos, né, mapeados por PIXI. Então a gente pode ver aqui a distribuição do manganês e do cálcio, né? E por meio desse padrão, ou dessa referência aqui da literatura, foi possível montar um mapa, né, de fluorescência, considerando a calcita com dopante de manganês 2+, né, e dessa forma caracterizar tanto a matriz, né, ao redor do fóssil, quanto o fóssil em si. Então é uma outra estratégia de mapeamento que pode ser seguida para a caracterização de algumas amostras.
Então, eu gostaria de terminar a apresentação colocando aqui imagens e a identificação de todas as pessoas que me ajudaram, e me desculpem se eu acabei esquecendo alguém, mas foi muita gente mesmo, ao longo desses anos todos, né, no desenvolvimento das perguntas em paleontologia e como aplicar as técnicas para responder essas perguntas. Então, tem algumas pessoas que, por exemplo, sempre me ajudaram com a obtenção dos fósseis, né? Pessoas que sempre me inspiraram muito, todas elas. Colaboradores de longa data. Aqui mais algumas pessoas, né? A lista é muito grande. Então, eu espero que todos tenham sido contemplados aqui nessas imagens. Eu gostaria de agradecer também a todas essas instituições que sempre deram muito apoio para o trabalho, né? E agradecer, por fim, a atenção, né, e o tempo de todos vocês hoje. E desculpa por ter estourado o tempo. Obrigado. Obrigado, Gabriel. Bastante interessante. Eu fiquei particularmente curioso com o que você apresentou a respeito dos ensaios de fossilização em laboratório. Depois eu vou pedir para você falar um pouquinho mais sobre isso. Eu queria saber se alguém tem perguntas para o Gabriel. Márcia, por favor. Bom, primeiro eu queria agradecer, Gabriel, pelo seminário. Acho que você sempre nos motiva muito a pesquisar essa área que é tão emocionante, né? Eu acho que você levantou boas questões relacionadas a essa nova parceria, principalmente o uso do acelerador do LANF, que eu acho que vai ser muito legal. Eu acho que a gente tem muito... E lembrando essa coisa do luminescência, né, Tiago? Eu acho que a gente pode pensar mais amplo, né? Ou seja, não só o Pixie, mas voltar a pensar a luminescência, como aquele projeto de talvez medir Raman junto, lembra? Então, Sim. Isso, Gabriel, que eu queria te perguntar, porque eu vi na sua análise que você mostra o resultado Raman, mas é micro-Raman. E eu queria te perguntar se você tem alguns resultados com Raman de bancada, ou seja, se tem algumas respostas, porque talvez, né, Tiago, a gente poderia pensar em também pensar se precisa ser micro-Raman ou se em mili-Raman a gente teria respostas, né? Então, se você sabe alguma coisa disso, sobre Raman, como que é a fluorescência desse Raman, para que a gente pudesse também acoplar no LANF, né? Investigar um pouquinho mais. E aí, outra pergunta que eu tenho é sobre o FIB, sobre o Focus Ion Beam. Você faz o corte e o Ion Beam faz análise, ou o Ion Beam já vai furando e desbastando e fazendo aquilo, é isso? Isso, eu vou começar pela segunda pergunta, Tá. Que eu lembro mais. Exatamente, basicamente o feixe, ele vai desbastando mecanicamente, vai comendo, né? Vai como se fosse polindo a amostra, né? E aí o microscópio eletrônico ele faz a imagem, né? Por exemplo, por elétrons secundários. Então, o equipamento, inclusive do LNN, é chamado de dual beam, né? Ele tem um feixe duplo, o feixe iônico e o feixe de elétrons, um que faz a preparação da amostra e outro que coleta as informações, né? Entre aspas. Eu também fiquei bastante curioso com isso, porque eu precisando de um FIB e tem um FIB em Campinas, como assim? Então, eu fui ver e realmente porque normalmente o que eu vejo os equipamentos acoplando FIB com um TALCIMS, e esse de Campinas é justamente um FIB acoplado no microscópio eletrônico. E lá o equipamento permite análise de elétrons secundários, retroespalhados, de difração por elétrons retroespalhados, EBSD, né? Se não me engano, a descrição da sigla. Permite o FIB, claro, e permite microscopia de transmissão,
também no próprio equipamento, né? Não com o nível de resolução de detalhe que tem naqueles equipamentos grandões que tem nas outras salas do LN Nano, que são só de transmissão, mas os resultados ficam muito bons. Eu fiz alguns testes lá já, num outro projeto, e os resultados foram super, super legais mesmo. E a primeira pergunta da Márcia foi sobre a questão da espectroscopia Raman, né? Eu nunca fiz Raman de bancada. Eu acho que eu acompanhei algumas caracterizações do seu laboratório em outras amostras, mas não nessas amostras que eu estudei ou que eu estou estudando, né? Então seria interessante juntar essa questão que você falou, né? Da luminescência, do Raman também. Algum outro comentário, Márcio? Ah, tá. Adriana, por favor. Oi, Gabriel. Queria também parabenizar, acho que você fez uma ótima apresentação, parabéns. Eu queria perguntar mais desse final que você falou em relação aí às perspectivas para a área, que era uma coisa que eu já ia perguntar, mas a dúvida que ficou as perguntas paleométricas que existem hoje, as técnicas já dão conta de responder, e se não, o que ainda se tem que desenvolver, porque você falou que precisa de novas perguntas, mas a minha dúvida as técnicas estão dando conta de responder o que existe hoje, ou onde há lacunas ainda para serem respondidas, coisas que precisam ser aprimoradas em termos de resolução, ou de não ser destrutiva, porque o FIB, por exemplo, né, ele vai te dar informações, mas ele é destrutivo. Sim. Então, aonde que você vê aí, a mais curto prazo, talvez, pontos potenciais para trabalho? É uma ótima pergunta. Desenvolvimento de técnica, né? Isso. Sim, eu entendi. Eu acho que pelo menos as perguntas, não todas, mas muitas das perguntas que a gente faz, já existem técnicas que vão dar conta disso. O que acontece é que, às vezes, o processo de acessar esses equipamentos, essas tecnologias, é um pouco complicado. Ou por questão de distância, ou por N fatores, né? Então, acho que, às vezes, a gente não precisa de equipamentos super sofisticados, de laboratórios super sofisticados para responder essas questões, se a gente fizer algumas adaptações, algumas inovações em equipamentos que estão já mais próximos da gente. Acho que esse poderia ser um caminho a ser seguido. E isso geraria inovação de qualquer forma, eu acredito. Agora, devem existir algumas questões que a gente ainda não tem como responder por limitação de técnica. Por exemplo, tem uma questão interessante ali do final do Jacarano, que é a distribuição de fósseis com esses esqueletos, né, com minerais, em diferentes tipos de rocha, né, em rochas siliciclásticas, carbonáticas. E não está muito claro por que às vezes existe essa distribuição preferencial em rochas específicas. Existem diversas técnicas geoquímicas que a gente pode aplicar, mas por enquanto não para essa questão específica, né? Então, eu não sei se seria uma técnica tão paleométrica, seria uma técnica para você acessar a rocha em si, né? Você não está vendo fóssil, mas tem uma implicação biológica, por exemplo. E outro exemplo, eu acho que talvez a astrobiologia, né? Você desenvolve, ainda tem que ser desenvolvidas técnicas, talvez não a essência delas, né? Mas instrumentações, ou instrumentos específicos para você conseguir mandar para o espaço, por exemplo. São coisas que eu penso assim, mas eu vejo que eu tenho outros colegas aqui, se eles quiserem falar, tem uma pergunta tal, e isso não dá para responder com as técnicas que estão disponíveis, e a gente precisa desenvolver novas técnicas. Seria interessante também.
Mas eu acho que até ficou mais claro para mim o que você conceitou como inovação também, porque não é partir de um novo princípio, né? Mas dentro dessas adaptações, coisas que você de fato vai poder entregar nas diversas situações. Ou melhorar a resolução de análise, a sensibilidade de detecção de algum elemento químico, de algum mineral, ou técnicas que juntem tudo isso, que estão começando a ser desenvolvidas e estão disponíveis em alguns síncrotrons, por exemplo, unindo fluorescência de raio-x com difração. Acho que até pouco tempo, se eu não me engano, isso não era tão comum, e eu não sei se existe uma forma de você juntar essas coisas e fazer como se fosse uma tomografia. Eu ouvi falar que parece que em algum lugar existe isso, mas seria uma coisa super interessante também, né? Você juntar a fluorescência, a difração e fazer uma análise 3D de um fóssil sem ter que cortar, enfim, são algumas ideias. Miriam, você tem alguma pergunta, um comentário? Oi, Gabriel, parabéns pela apresentação. Obrigada por vocês terem me chamado também, muito feliz. Deixa eu te perguntar uma coisa assim, que você estava discutindo aí, a questão da inovação. Mas eu acho que um problema muito grande que a gente tem é ainda entender os limites das aplicações de algumas técnicas e a complementaridade entre elas. E daí vem essa questão da importância da parte experimental também, né? Da gente, porque o fóssil está na rocha sedimentar, geralmente, que é basicamente o portal do inferno, né? Você encontra de tudo lá. Então, a gente começar a separar esses compostos, esses minerais, e entender as melhores formas de caracterização de cada um, para depois entender como que um atrapalha o outro na caracterização. Eu acho que aí entra essa parte importante da comunicação entre a parte experimental e a parte analítica. Exato, também, que, né? Que é o que vocês estão fazendo agora. Exatamente isso. Todos estamos fazendo, nós, né? Então, eu acho que é bem início de um caminho mesmo, mas eu acho que tem validade tanto para paleontologia quanto para astrobio. E eu só queria, assim, agradecer pelo convite de assistir, e parabenizar você, dizer que eu estou muito orgulhosa do seu trabalho e muito feliz por vocês terem me convidado. Estou aqui correndo, mas eu quis assistir pelo menos para prestigiar um pouquinho. Então, parabéns aí. Obrigado, Liz. Ótimo, Miriam. A gente que agradece a sua participação. Manfredo, você tem perguntas? Gabriel, primeiro, parabéns pela palestra. Eu adorei. Você tem exemplos maravilhosos, até a detecção de cor via organização espacial, assim. Eu achei muito divertido essa parte das penas que você mostrou. Agora, você, pela tua experiência, sendo usuário tanto do Synchrotron como do LAMF, eu vou fazer uma pergunta complicada para você, mas um pouco na direção. A Diana já sabe o que eu vou perguntar. Mas o que o Synchrotron tem que o LAMF não tem? O que o LAMF tem que o Synchrotron não tem? Ou seja, o que a gente pode melhorar para competir com o Synchrotron? Ou você acha que não tem jeito competir com o Synchrotron, mas essa luta está perdida? É uma pergunta difícil mesmo. Não diga. Eu também acho que é difícil. Mas é uma vantagem do LAMF. Agora, eu não sei como é que está a questão instrumental lá no Sirius, né? Mas pelo que eu conversei com o Thiago, com a Márcia, é possível fazer as medidas no LAMF, fazer os mapas, por exemplo, com uma calibração de foco automática, né? E isso lá não era possível no UVX, né? Agora eu não sei como é que está. E isso para fósseis que você não quer, você não pode, né? Às vezes você quer, mas você não pode destruir, fazer uma seção polida, né, para analisar a distribuição dos elementos, é um pouco complicado, né? Se você quer ter uma ideia qualitativa, tudo bem, mas se você já quer partir para uma questão quantitativa, aí fica difícil, né? Porque você vai ter o elemento do relevo atrapalhando nessas medidas e você pode medir concentrações de uma forma falsa, né? Eu penso nessa vantagem.
eu acho que talvez a concorrência, não sei, seja mais acessível. O LANF, isso é uma coisa importante, que a gente tem tempo, né, para desenvolver os projetos. Eu acho que essas seriam as vantagens do LANF, pelo menos o que eu sei, assim, né? Eu não sei muita coisa, eu frequentei um pouco lá, mas eu nunca participei mesmo ativamente das medidas. Coloquei a mão na massa, né, de fato, e por muito tempo, como eu já fiz lá no VX. Porque os orçamentos são significativamente diferentes, né, entre os dois laboratórios. Uhum. E a quantidade de gente envolvida no desenvolvimento de instrumentação também quer dizer, o síncrotron tem é outro mundo, né? Eu brinco que o Equador tem uma falha, ele desce até o síncrotron, dá volta, depois volta, e o síncrotron está no hemisfério norte, né? Ele não está no hemisfério sul. Mas é por um ponto só, mas deixa para lá. Então, uma pergunta que a gente tem, e eu vivo discutindo isso com o Tiago, é uma discussão que eu, Tiago, Márcia, Nene, vivemos levando, né? Onde que a gente tem que ir, ou o que a gente pode aperfeiçoar, o que a gente deve fazer ou trazer, que permite trazer inovação para as medidas que você tem. Por exemplo, você falou do IBIL, daquela identificação do óxido de cálcio diretamente por luminescência. E nós estamos considerando de instalar isso em modo automático. É uma técnica, não é tão nova, né? Chama-se cadodoluminescência, quando você usa elétrons, com prótons, não é assim aquele maravilha, mas ela dá uma informação que, em geral, você não tem, ela começa a dar informação química num ambiente que a gente só tem informação atômica. Então, sim, essa é uma das ideias que a gente está tendo, mas justamente do ponto de vista do usuário, minha pergunta é, se você olhar e falar, não, eu gostei, por exemplo, a facilidade de acesso, não, o LANF é um lugar que eu marco e na semana seguinte eu tenho feixe, eu consigo medir e consigo acompanhar a medida. No síncrotron, eu tenho que fazer o curso, submeter um projeto, daqui a um ano eu vou ter uma resposta. Essa é uma diferença, eu já tive respostas assim. Eu já tive usuários no LANF que eu perguntei, mas o que você está fazendo aqui? Falou, é mais fácil de chegar aqui do que no síncrotron. Isso é uma resposta válida em algum momento. Um laboratório menor, mais cosia, por isso que você vai num botequinho e não vai num baita restaurante. Então, é um pouquinho essa coisa que eu queria entender melhor, porque isso ajusta nosso foco nas decisões técnico-científicas que a gente tem que tomar para onde ir. Por exemplo, uma das perguntas que a gente vive se fazendo é se vale a pena investir no microfeixe. Eu acho que isso aí pensando numa vantagem do síncrotron, essa é uma grande vantagem. Acho que a Lisa vai concordar. Porque isso, dependendo do material que a gente estuda, a gente precisa realmente de uma boa resolução espacial nas medidas. Agora, se desse para combinar isso com isso que vocês já desenvolveram, desse foco automático, né, aí é fantástico. E daí a gente não precisa polir, por exemplo, polir uma amostra, né, dá para trabalhar com ela sem nenhum tipo de preparação, né? Isso é possível, se eu não me engano, eu nunca fiz, mas eu conheço pessoas que já fizeram medidas de Raman, de micro-Raman dessa forma, né? O equipamento, você consegue, acho que calibrar o equipamento para ele fazendo os focos automáticos em cada ponto, ou também não sei se você tem que colocar meio que um foco geral, meio que, né, seja representativo da amostra como um todo. Então, acho que a Lisa vai saber falar isso melhor, porque ela tem mais experiência com o Raman. Mas essa é uma vantagem muito grande. E se tiver um microfeixe, eu acho que vai ser... Para você, quanto micro é micro? Olha, no VX, acho que eram 25 microns. Para o nosso 25 microns de resolução ou 25 microns de tamanho de imagem? Não, acho que do foco do feixe. Isso é importante, porque a gente pode falar um microfeixe de 200 nanômetros e a gente pode estar falando de um microfeixe de 10 micrômetros, que são coisas muito diferentes. Sim.
Um feixe micrométrico de 200 micrômetros nós já temos, de 25 micrômetros é possível. Então, mas só complementando, eu acho que, Gabriel, você tem perguntas que tanto podem ser respondidas para 25 microns, como para 50 microns, como para 100 microns, como para 200 microns. Ou seja, claro, ter um microfeixe ajuda muito, mas ter um bom sistema estável, com correção de alto foco e tal, já vai fazer muita coisa, entende? Com certeza. Dá para fazer quase tudo já. Entende? É isso que também. A gente pode ir por... Não precisamos, isso que eu falo. Não precisa ir para chegar no que o Sirius tem de ponta já. Eu acho que tem caminhos, e ele tem material, a Miriam tem material, esse grupo tem material, que pode usar a estrutura do LAMF, que está e melhorado um pouco mais, mas não precisa ser 25 microns, entendeu, Manfredo? A gente pode chegar lá como objetivo, mas a gente tem coisas para fazer. Eu entendi, mas note bem, eu discutindo com o Thiago, deixa eu passar o avião aqui, mas discutindo com o Thiago, esse sistema de autofoco e, eventualmente, detetores múltiplos permite não só acertar a distância até o detetor, mas descobrir ou analisar as amostras, elas têm inclinação em relação ao detetor. Então, a gente mede não só a distância, como o ângulo da superfície em relação aos detetores, porque você pode medir diferencial o sinal e você consegue saber em que direção que está a superfície daquela, se ela está paralela, se ela está inclinada, etc. São respostas que você pode ter. Agora, só vale a pena investir nisso, isso é uma baita trabalheira, só vale a pena investir nisso se tiver alguma utilidade. Se o Gabriel falar, olha, é muito legal, muito bonito, mas não vale a pena, então nós temos que agregar competitividade a um custo razoável. Se você me der $1 bilhão, tudo bem, eu também consigo ser competitivo. Mas eu não tenho 1 bi, eu tenho, sei lá, bem menos que isso. Eu gostaria de dar um pitaco. Acho que talvez seja informativo para o Gabriel e seja mais uma discussão com o Manfredo, com a Márcia e tal, mas essa questão de o que o LAMF tem e o que o LNLS tem, o que eles não têm, etc. Tem uma coisa que é bastante importante, que é, incidentalmente, o mapeamento do feixe externo com PIXI e o mapeamento do XRF no síncrotron, eles trazem a mesma informação, ou deveriam trazer a mesma informação. Mas é uma intersecção entre os procedimentos experimentais que é uma intersecção muito estreita. E por que eu estou falando isso? Porque tem informações que você vai conseguir lá, de difração de raio-x, etc., que vem dos processos de interação de raio-x que não são acessíveis pelo LAMF. Mas, em compensação, tem, por exemplo, a técnica PIG, que pode ser acoplada junto com o PIXI, no qual a gente seria sensível a alguns isótopos dos quais você mencionou aí a necessidade. Então, essa é uma informação que você não teria lá. E estaria acoplada ao PIXI, né? A gente tem essa vocação por fazer uma medida multitécnica, né? A Márcia disse de acoplar o Raman, a gente quer aplicar medidas óticas ali, né? Então, o Raman é uma, a gente quer implementar a Ion Beam Luminescence. Eu não sei se vai dar para fazer os dois no mesmo mapeamento ou simultaneamente, mas provavelmente pela resolução que nós temos no robô, é possível fazer um depois o outro. Então, existe essa coincidência entre PIXI e XRF, tem lá diferenças de limite de detecção, um é melhor, outro é melhor para regiões diferentes da tabela periódica, mas essa combinação com outras técnicas nucleares, que também pode ser explorada, né? Então, nos últimos tempos, quando a gente quer fazer PIG, a gente pede o detetor emprestado para o grupo gama e faz as medidas e etc. Mas, eventualmente, a gente possa investir em algo mais sistemático, que possa ficar calibrado e etc, nesse sentido, né? Então, e certamente reduzir o diâmetro do feixe é uma coisa que está no horizonte de desenvolvimento do laboratório e, enfim, a gente ainda não sabe os meios, mas a gente sabe onde a gente quer chegar. E tem o RBS também, né?
O RBS, que é uma técnica que a gente pode acoplar ao feixe externo, existe um desenvolvimento tecnológico que não é difícil de se fazer, mas que daria medida em profundidade, né, distribuição em profundidade, ou seja, seria uma análise 3D da superfície mesmo, né? Então, só adicionando isso à conversa aqui. A Ellen levantou a mão. Ellen, você quer fazer uma pergunta? Na verdade, não é uma pergunta, eu queria falar uma técnica que eu acho legal. Eu posso apresentar um slide? Pode. Só para ele ver. Deixa eu ver, como que eu faço? Mas é uma técnica que você vai falar a favor do LAMF ou contra o LAMF? Nenhum dos dois. Então tá suspenso o slide, não pode apresentar slide nenhum. Não, pode ser a favor, tá? Tô brincando, então vai. Como que Tô eu brincando, faço então aqui? se é a favor, É uma pode. janela aqui que eu faço? Uma tela. Eu não sei o que você quer compartilhar. Eu quero, tipo, uma foto. É uma... Você pode compartilhar uma janela. Aqui, então. pronto. Então, tá vendo? Isso daqui é uma imagem, só vendo a 500 microns, né? A resolução aqui. Não a resolução. Isso daqui é uma técnica bem simples, que é um raio-x de bancada, só que você ilumina a amostra inteira. E aí você tem informação micro, você processa no seu detetor, né? Que é um CD. E eu acho que isso daqui é uma coisa que você pode usar tanto o raio-x como fonte primária, né? Como você pode usar o feixe de prótons lá do LAMF. Em vez de a gente focar o feixe, a gente vai abrir o feixe, né? E aí, mas mesmo assim você consegue uma resolução micro da sua amostra. Você vê aqui, você consegue o detalhe aqui, isso aqui é uma abelha, né? Você consegue ver o detalhe aqui das asinhas, tá vendo? Eu acho que isso daqui também pode ser um caminho, né? Mas nesse caso, você usa uma CCD e um pinhole, não é isso? Nesse caso, eu acho que a gente não usou pinhole, não. A gente usou vários frames. Você vai cortando o feixe. Entendeu? Mas você usou uma... A CCD... Não, desculpa. O pinhole, na verdade, não é pinhole. Eu usei... Se você usa uma máscara, né, na câmera CCD, que ela é cheia digamos, de pinholes, né? É uma rede. É uma ótica, né? Aí, essa ótica, aí cada buraquinho, né? Seria cada pinhole. Aí, cada buraquinho, acho que é cerca de 13 microns, que é mais ou menos o mesmo tamanho do pixel da CCD. Entendeu? Entendi. Assim, é bem mais caro. Uma ótica dessa custa tipo 20 mil euros. Mas é bem mais barato do que você investir num microfeixe, né? É a ótica policapilar, né, Ellen? Isso, ótica policapilar. E aí, assim, com raio-x, que é um sistema de bancada, é mais rápido a medida. E só que com feixe de prótons, porque a gente tem uma corrente bem baixinha, né? Aí eu acho que seria mais viável no Pelletron, que tem uma corrente maior. Porque senão vai demorar, tipo, muito tempo para fazer uma imagem assim. Pô, isso que era o bom pro LAMF, isso aí? Eu acho a ótica policapilar é certamente um jeito barato de nós evoluirmos na direção de microanálise, vamos chamar assim. Eu acho que a curto prazo, eu acho que é o mais barato, talvez.
né? É um jeito rápido de você, mas você precisa de um CCD. Mas isso daí, esses 20 mil euros que você falou, é só da ótica capilar. É só da Ainda tem o sistema de detecção. Aí você tem que ter a CCD. A CCD também é, sei lá, 50 mil euros. Nós estamos falando de 100 mil euros contra... Quanto que é fazer um microfeixe? Eu vou fazer um e eu te falo depois, com Deus. Tá bom. Mas certamente, pelo fato de eu usar um raio-x de bancada, eu acho que tem um interesse de portabilidade maior. Eu não sei como portar atenção a essas coisas da ótica policapilar e da matriz CCD, mas tem seria um dispositivo carregável, digamos assim, né? Dá para levar para um museu e tal. É que, do meu ponto de vista, como planejando o microfeixe do LANF, eu vejo outras possíveis aplicações além da microscopia, né? Então, nesse sentido é que essa aplicação, acho que ainda é, por exemplo, fazer medidas de indução de carga para testes de dispositivos eletrônicos, etc. É bem mais amplo, né? Tem outras aplicações além da análise. Mas alguém tem perguntas para o Gabriel? A Elisa falou alguma coisa que eu não vi. Sim. O principal objetivo nos próximos passos do feixe externo é justamente a troca do detetor e um ganho aí de um fator 10 ou 20 do ângulo sólido, que vai permitir o ganho de estatística e mapeamentos muito mais rápidos também. A gente pretende, quem sabe, um dia chegar na possibilidade de fazer um mapeamento em movimento, o que vai viabilizar realmente um mapeamento de grandes áreas num tempo de um dia de trabalho, coisa do tipo, né? Mas essas são coisas ainda que estão no plano do projeto, né? Mais alguém tem perguntas? Bom, então eu vou interromper a gravação.